Você está me aceitando como sua esposa, sério? Perguntou a surpresa princesa alienígena. O comandante James Sterling ajustou sua armadura militar formal enquanto caminhava pelos corredores cristalinos do Palácio Celestial em Lumaria Prime. Os detalhes em preto e prata de sua vestimenta refletiam a luz etérea que passava pelas paredes translúcidas, criando um efeito quase de outro mundo. Atrás dele, seu fiel guarda-costas e amigo, Marcus Reed, mantinha uma vigilância atenta, sua própria armadura furtiva de aço brilhando com uma ameaça silenciosa. Sabe, Mark, James disse sob sua respiração, quando disseram que esta missão diplomática seria desafiadora. Eu não esperava que fosse tão interessante. Marcus reprimiu um sorriso. Bem, senhor, arranjar um casamento entre espécies para evitar uma guerra galáctica não é exatamente um protocolo padrão. Os dois homens se aproximaram da grande câmara de audiência, seus passos ecoando no chão de cristal polido. Altos funcionários lumarianos, com sua pele prateada cintilando na luz ambiente, alinhavam o caminho até o trono. No centro dele estava sentada a princesa Ariana Starlight. Seu cabelo branco em cascata parecia capturar e refletir cada raio de luz na sala. James sentiu sua respiração prender levemente. Ele já tinha visto hologramas da princesa antes, mas eles não faziam justiça à sua beleza etérea. Seus grandes olhos azuis vívidos se arregalaram quase imperceptivelmente ao fazerem contato com os dele. E ele notou um leve rubor colorir sua pele semelhante à porcelana. Comandante Sterling, anunciou o arauto real, sua voz ressoando pela câmara. Representante da Aliança Terrana. James avançou com passos medidos, seu treinamento militar evidente em cada movimento. Ele parou a distância prescrita e executou uma reverência formal. Sua Alteza, trago saudações da Terra e uma proposta incomum. Levante-se, comandante. A voz de Ariana era melodiosa, com uma força subjacente que o surpreendeu. Estamos cientes das crescentes tensões entre nossos povos. Que proposta a Terra oferece? James se endireitou, encontrando seu olhar diretamente. Sua Alteza, à luz da situação em escalada, na ameaça muito real de guerra entre nossas nações, a Aliança Terrana propõe uma solução que tem servido bem à humanidade ao longo de sua história. Ele fez uma pausa, notando como a princesa se inclinou levemente para frente. Um casamento diplomático entre você e, bem, eu. A câmara irrompeu em sussurros. Os olhos de Ariana se arregalaram ainda mais, e por um momento, James temeu que ela pudesse desmaiar, mas em vez disso, uma expressão curiosa cruzou seu rosto. Era alívio. Você está me aceitando como sua esposa? Sério? A pergunta da princesa irrompeu com uma surpresa tão genuína que momentaneamente quebrou a atmosfera formal. James manteve sua compostura diplomática, embora não pudesse suprimir um leve sorriso. Sim, Sua Alteza, se você estiver disposta, é claro. A união serviria como uma ponte entre nossos povos, demonstrando que humanos e lumarianos podem não apenas coexistir, mas construir algo belo juntos. Atrás dele, Marco se mexeu levemente e James sabia que seu amigo estava lutando para conter um sorriso divertido. A situação era quase absurda. Um comandante humano propondo a uma princesa alienígena na frente de toda a sua corte. No entanto, algo na expressão de Ariana fez com que ele pensasse que isso poderia não ser tão difícil quanto temia. Comandante Sterling, Ariana falou, sua voz carregando um toque de calor que não estava lá antes. Tal proposta requer consideração cuidadosa. Você se juntaria a mim e aos jardins privados para discutir os detalhes. O alto chanceler, um Lumarian idoso com cabelo prateado, deu um passo à frente. Sua Alteza, o protocolo dita,
O protocolo. Ariana interrompeu suavemente. Também dita que assuntos de casamento real sejam discutidos em ambientes apropriados. Os jardins são tradicionais para tais conversas, não são, chanceler? James observou a interação com crescente interesse. A princesa era claramente adepta da manobra política, e havia algo em seu modo que sugeria que ela não estava totalmente contra esse arranjo. Claro, seus guardas podem acompanhá-la, ela acrescentou, gesticulando para Marcos. Vamos, comandante. Enquanto caminhavam em direção aos jardins, James não conseguia se livrar da sensação de que havia mais na pronta aceitação da princesa do que mera conveniência diplomática. Ele esperava resistência, argumentos, talvez até rejeição direta. Em vez disso, ele se viu seguindo essa mulher intrigante por corredores de cristal, imaginando se talvez esse casamento arranjado não fosse um fardo tão grande afinal. Os jardins, quando chegaram, tiraram o seu fôlego. Árvores cristalinas se estendiam em direção ao céu, seus galhos adornados com flores bioluminescentes que pulsavam com uma luz suave. Ariana os conduziu a um recanto isolado onde uma pequena fonte tocava uma melodia, enquanto suas águas dançavam pelo ar. Bem, comandante, ela disse uma vez que estavam relativamente privados. Devo admitir, isso não é bem como imaginei que nosso primeiro encontro seria. James levantou uma sobrancelha. Você já imaginou nosso encontro antes? Sua Alteza. Um leve rubor coloriu suas bochechas. Talvez devêssemos discutir os termos deste arranjo. As flores bioluminescentes do jardim cristalino pulsavam em harmonia com o batimento cardíaco acelerado da princesa Ariana, enquanto ela olhava para o comandante James Sterling. A privacidade de seu recanto, embora ainda sob os olhos atentos de seus guardas, permitia uma conversa mais íntima. Devo confessar algo, comandante, Ariana começou. Suas bochechas de porcelana adquirindo um delicado tom prateado. Tenho estudado a cultura da Terra, particularmente seu núcleo diplomático, há algum tempo. Os olhos azuis penetrantes de James brilharam com interesse. Tem mesmo. E o que motivou essa área específica de estudo? Sua Alteza. Por favor, me chame de Ariana quando estivermos falando em particular. Ela se acomodou graciosamente em um banco de cristal, gesticulando para que ele se juntasse a ela. Quanto ao meu interesse, eu o vi pela primeira vez durante a Cúpula da Paz de Centauri. 3 ciclos atrás. Você estava fazendo um discurso sobre a visão da humanidade para a cooperação interestelar. Eu me lembro daquela cúpula, James disse, sentando-se ao lado dela. Embora não me lembre de tê-la visto lá, os lábios de Ariana se curvaram em um sorriso misterioso. Eu estava assistindo por transmissão holográfica. Suas palavras sobre construir pontes entre diferentes espécies, sobre encontrar um terreno comum apesar de nossas diferenças físicas, ressoaram profundamente em mim. Marcos, parado a uma distância respeitosa com os guardas lumarianos, captou o olhar de James e deu um aceno quase imperceptível de aprovação. Desde então, a Ariana continuou. Minha energia na cultura humana, sua literatura, sua música, suas tradições de cortejo e casamento. Ela fez uma pausa, seus grandes olhos azuis encontrando os dele. Acho fascinante como os humanos podem formar laços emocionais tão profundos, tão rapidamente. James sentiu uma onda de calor com suas palavras. Tendemos a seguir nossos corações, mesmo em questões políticas. Embora eu deva admitir, não esperava encontrar tanta abertura para os modos humanos aqui em Lumaria Prime. Nosso povo vê os humanos como impulsivos, movidos pela emoção em vez da lógica. Ariana disse, estendendo a mão para tocar uma flor de cristal próxima. Ela brilhou ao seu toque, lançando um brilho suave sobre suas feições.
Mas eu vim a entender que há sabedoria em sua paixão, força em sua capacidade de sentir profundamente. O ar entre eles parecia crepitar com uma tensão não dita. James se viu estudando a curva elegante de seu pescoço, a maneira como seu cabelo branco captava a luz da flora bioluminescente. E o que mais você aprendeu sobre os modos humanos? Ele perguntou, sua voz caindo para um tom mais baixo. O rubor prateado de Ariana se aprofundou. Estudei seus costumes de afeto físico, a importância que vocês dão ao toque e à proximidade. Seus dedos roçaram contra a mão blindada dele, enviando um choque de eletricidade através dele. Nós, lumarianos, somos ensinados a manter distância física, a nos expressar através da luz e da cor, em vez do toque. James gentilmente segurou a mão dela, notando como sua pele parecia brilhar ao contato. Às vezes, o melhor entendimento diplomático vem através da experiência direta, ele disse. A respiração da princesa prendeu quando ele levou sua mão aos lábios, pressionando um beijo suave em seus nós dos dedos. Os cristais próximos pulsaram com intensidade aumentada, refletindo seu estado emocional. Sua Alteza, um guarda Lumarian, chamou do caminho do jardim. O Alto Conselho solicita sua presença para discutir os termos da proposta de união. Ariana retirou sua mão relutantemente, embora seus olhos permanecessem fixos nos de James. Diga a eles que estaremos lá em breve. Ela se levantou, alisando seu vestido com fios de prata. Comandante Sterling, você se juntaria a mim para um jantar privado esta noite, para continuar nossas discussões diplomáticas. James também se levantou, lutando para manter sua compostura profissional apesar do calor que corria por suas veias. Seria uma honra, princesa. Enquanto caminhavam de volta para o palácio, Marco se juntou a James. Senhor, ele disse. Acredito que o interesse da princesa pela cultura humana pode tornar este arranjo mais bem-sucedido do que esperávamos. James assentiu, observando a forma graciosa de Ariana à frente deles. De fato, embora suspeite que ambos estamos prestes a ter algumas surpresas. O resto do dia passou em um borrão de reuniões formais e negociações diplomáticas. James se viu frequentemente distraído por pensamentos de Ariana, pela memória de sua pele cintilante sob seu toque. Quando a noite finalmente chegou, ele foi escoltado para uma câmara de jantar privada na ala pessoal da princesa no palácio. O quarto tirou seu fôlego. Formações de cristal criavam alcovas naturais de privacidade, enquanto orbes flutuantes de luz lançavam sombras íntimas. Ariana o aguardava, tendo trocado para um vestido mais relaxado que parecia fluir como luz estelar líquida ao redor de sua forma. Tomei a liberdade de selecionar algumas iguarias da terra, ela disse, gesticulando para a mesa. Espero que não se importe. James reconheceu vários de seus pratos favoritos, perfeitamente preparados. Você fez sua pesquisa minuciosamente. De mais maneiras do que você pode imaginar, Ariana respondeu. Um toque de malícia em sua voz. Enquanto ela se movia para seu assento, seu vestido roçou contra ele, enviando faíscas de consciência através de seu corpo. A conversa durante o jantar fluiu naturalmente, variando de teoria política a filosofias pessoais. James se viu cativado pela sagacidade rápida de Ariane e sua genuína curiosidade sobre a natureza humana. À medida que a noite avançava, eles se mudaram para uma área de estar mais confortável onde paredes de cristal proporcionavam uma vista panorâmica das 3 luas de Lumaria Prime. James e Ariana, disse suavemente, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Preciso saber de algo. Ela se aproximou. Sua presença intoxicante,
Esta proposta de casamento é puramente política para você. Ele estudou seu rosto à luz do luar, vendo a vulnerabilidade por trás de sua postura régia. Começou assim, ele admitiu honestamente. Mas agora, as palavras falharam quando Ariana fechou a distância entre eles. Sua mão pousando em seu peito, o calor de seu toque parecia queimar através de sua vestimenta formal. Mostre-me, ela disse, como os humanos expressam seus sentimentos. James estendeu a mão lentamente, segurando o rosto de Ariana com reverência gentil. Sua pele brilhou sob seu toque, irradiando um brilho etéreo suave que iluminou o espaço entre eles. Seus olhos, aquelas impressionantes poças de azul vívido, se fecharam enquanto ele se inclinava. Você tem certeza? Ele disse, seu hálito se misturando ao dela. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Eu sonhei com isso. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor. Ariana confessou, seus dedos traçando os contornos do peito dele através de sua roupa formal. Desde que te vi pela primeira vez naquela cúpula, a maneira como você se movia, a força na sua voz, a convicção nos seus olhos. Seus lábios se encontraram em um beijo terno, e as paredes de cristal ao redor deles pulsaram com uma luz brilhante, refletindo as emoções de Ariana. James maravilhou-se com o quão perfeitamente ela se encaixava contra ele, como era natural segurá-la perto. Seu cabelo caía sobre seus braços como luz estelar líquida enquanto ela se aproximava mais. Seu coração, ela disse contra seus lábios. Ele bate tão forte. Sua mão delicada repousava sobre o peito dele, sentindo seu ritmo trovejante. Nós, Lumerianos, fomos ensinados a controlar nossas respostas físicas, a manter distância. Mas com você, James traçou a curva elegante do pescoço dela, observando fascinado enquanto sua pele brilhava sob seu toque. Nenhuma distância entre nós. Ele prometeu puxando-a para mais perto. Não mais. Seu abraço apaixonado se aprofundou, e a bioluminescência natural de Ariana encheu a sala com padrões giratórios de luz e cor. Cada toque, cada beijo, criava novas constelações ao redor deles, como se as próprias estrelas estivessem celebrando sua união. Na manhã seguinte ao jantar íntimo, James se viu enfrentando um desafio totalmente novo. O alto chanceler havia chegado aos seus aposentos ao amanhecer, trazendo notícias dos rituais tradicionais de cortejo lumeriano que devem ser observados antes que qualquer união oficial possa prosseguir. A dança de luz da alma, explicou o idoso lumeriano, seu manto prateado brilhando na luz da manhã. É nossa tradição mais sagrada. A princesa deve guiá-lo através das 7 câmaras de ressonância, ensinando-o a harmonizar sua energia com a dela. James passou a mão pelo cabelo castanho claro, ainda ligeiramente despenteado pelo sono. Isso é inegociável, eu suponho. Comandante, a voz do chanceler carregava uma nota de diversão. Você já quebrou o protocolo ao compartilhar um jantar íntimo com Sua Alteza antes do anúncio formal. O mínimo que você pode fazer é honrar esta tradição. Marcus, que estava de guarda por perto, não pôde suprimir um leve sorriso. Senhor, posso sugerir ver isso como uma oportunidade em vez de uma obrigação? James lançou um olhar para seu guarda-costas, mas não podia argumentar com a lógica. Além disso, a perspectiva de passar mais tempo com Ariana, aprendendo as complexidades de sua cultura, enviou um arrepio de antecipação por seu corpo. A primeira câmara de ressonância tirou seu fôlego.
As paredes de cristal pulsavam com azuis e roxos profundos, criando uma atmosfera de profunda intimidade. Ariana o aguardava, vestida com um vestido que parecia capturar e refletir cada tonalidade do espectro. Eu estava preocupada que você pudesse recusar, ela admitiu, enquanto ele se aproximava. Muitos acham nossas tradições avassaladoras. James pegou a mão dela, notando como sua pele brilhava ao seu toque. Acho tudo sobre você fascinante. Ele respondeu honestamente, embora eu deva admitir que não sou muito bom dançarino. A risada de Ariana ecoou como sinos de cristal. A dança de luz não é sobre movimento físico, James. É sobre energia, conexão, a harmonia entre duas almas. Ela o levou ao centro da câmara. Feche seus olhos. Ele obedeceu, tornando-se imediatamente ciente das vibrações sutis, emanando das paredes de cristal. A presença de Ariana parecia intensificar-se, como se sua própria essência estivesse alcançando-o. Nosso povo acredita que verdadeiras uniões devem ressoar em todas as frequências, ela disse, suas mãos deslizando pelos braços dele. Física, emocional e espiritual, cada câmara testa um aspecto diferente de compatibilidade. James sentiu um calor crescendo entre eles, diferente do calor do desejo físico. Ele perguntou, sua voz rouca. Já somos, Ariana disse, pressionando-se mais perto. Eu senti isso na noite passada. Mas essas câmaras, elas nos ensinarão como canalizar essa conexão, como aprofundá-la. O ar ao redor deles começou a brilhar com partículas de luz, respondendo à sua... James abriu os olhos para encontrar o rosto de Ariana a poucos centímetros do seu. Seus olhos azuis luminosos de emoção, em termos humanos, ela explicou. Esta primeira câmara é sobre vulnerabilidade, sobre baixar completamente nossas guardas. James segurou o rosto dela em suas mãos, maravilhando-se com como sua pele parecia pulsar sob seu toque. Acho que estou começando a entender. Seus lábios se encontraram em um beijo que enviou ondas de luz caindo pela câmara. Ao contrário de seus encontros anteriores, isso não era sobre paixão física. Era mais profundo, como se suas próprias almas estivessem se estendendo para tocar. Horas se passaram enquanto eles se moviam pelas câmaras, cada uma revelando novos aspectos de sua conexão. Na câmara da memória, compartilharam seus medos mais profundos e esperanças mais altas. Na câmara da verdade, falaram de seus deveres, suas responsabilidades e como poderiam equilibrá-los juntos. Mas foi na câmara final, a câmara da unidade, que tudo mudou. As paredes aqui eram diferentes, de alguma forma vivas com possibilidades. Esta câmara... E esta câmara, Ariana explicou, sua voz tremendo ligeiramente. É sobre união completa, corpo, mente e alma. James a puxou para perto, sentindo como sua energia parecia dançar com a dele. Você está dizendo o que eu acho que está dizendo. Entre meu povo, esta câmara é sagrada, ela disse contra seus lábios. O que acontece aqui transcende a união física. É sobre dois seres se tornando um de todas as maneiras possíveis. A luz ao redor deles intensificou-se enquanto eles se uniam. Suas energias se fundiram de maneiras que desafiavam a compreensão humana. Cada toque, cada beijo parecia amplificado pela ressonância da câmara, criando um ciclo de feedback de sensação e emoção. Os cristais da câmara pulsavam com intensidade crescente, banhando-os em ondas de luz iridescente. James puxou Ariana para mais perto, sentindo a eletricidade de sua conexão faísca entre eles. Sua pele brilhava com uma radiância interior que parecia alcançá-lo, chamando algo profundo dentro de sua alma. Nunca senti nada assim, Ariana disse. Seus dedos traçando padrões de luz em seu peito.
É como se cada célula do meu corpo estivesse cantando. James pegou a mão dela, levando-a aos lábios, onde sua pele tocou espirais de luz dourada e prateada dançaram entre eles. Isso é normal para o seu povo? Não. Ela respirou, arqueando-se em seu toque enquanto seus dedos traçavam a curva elegante de seu pescoço. Este nível de ressonância é raro. As câmaras estão respondendo à nossa compatibilidade de maneiras que eu só li em textos antigos. Suas energias se fundiram e giraram ao redor deles, enquanto sua paixão crescia, criando um espetáculo espetacular de luz e cor que refletia sua conexão cada vez mais profunda. Cada carícia, cada beijo, enviava novas ondas de luminescência, caindo pela câmara. O cabelo branco de Ariana espalhou-se pelo chão de cristal como luz estelar fiada, sua pele brilhando com um brilho de outro mundo. James. Ela ofegou enquanto seus lábios encontravam um ponto particularmente sensível sob sua orelha. Nossas energias estão completamente sincronizadas. Ele também podia sentir uma conexão profunda que transcendia o físico. Seus corações batiam em ritmo perfeito. Sua respiração combinava, sua própria essência entrelaçada, até que era impossível dizer onde um terminava e o outro começava. A resposta da câmara à sua união foi sem precedentes, os cristais cantando com harmônicos que não eram ouvidos há gerações. Enquanto sua paixão atingia o auge, toda a sala irrompeu em um espetáculo espetacular de luz e cor. Sua energia combinada, criando padrões que contavam a história de seu amor em detalhes luminosos. Enquanto eles se deitavam juntos depois, cercados pela luz suavemente pulsante da câmara, Ariana traçou padrões no peito de James. Nunca imaginei que poderia ser assim, ela disse. Uma paixão humana combinada com ressonância lumeriana. James beijou sua testa, observando enquanto sua pele brilhava ao seu toque. Acho que acabamos de criar nossa própria tradição. O Alto Conselho ficará escandalizado. Ela riu. Deveríamos passar dias em cada câmara. Não completar todo o ritual em um dia. Nunca. Ariana se apoiou em um cotovelo, seu cabelo branco caindo ao redor deles como uma cortina de luz estelar. Mas teremos que enfrentá-los eventualmente. Eles vão querer saber se alcançamos a verdadeira ressonância. James sorriu, puxando-a para perto. E nós alcançamos? Olhe ao redor, ela disse. A câmara estava viva com padrões giratórios de luz, criando imagens que ambos reconheceram. Seu primeiro encontro, seus sonhos compartilhados, seu possível futuro juntos, sua união de alguma forma despertou a magia mais profunda da câmara. Bem, James disse. Acho que isso responde a essa pergunta. As paredes cristalinas da câmara continuaram sua dança hipnotizante de luz, enquanto James e Ariana se preparavam relutantemente para enfrentar o mundo além de seu espaço sagrado. Cada movimento entre eles gerava novas constelações de luz, sua nova conexão manifestando-se de maneiras visíveis. Há algo que você deve saber, Ariana disse, ajustando seu vestido que parecia fluir como luz estelar líquida. Entre meu povo, o que compartilhamos é mais do que apenas um ritual. É um vínculo permanente. James parou de ajustar sua roupa formal. Permanente, nossas energias se sincronizaram, ela explicou, estendendo a mão para tocar seu peito, onde seu coração batia firmemente. A partir deste momento, sempre sentirei sua presença, suas emoções, e você sentirá as minhas. Como para demonstrar, o ar entre eles brilhou com uma luz dourada suave. James sentiu uma onda de calor lavar sobre ele, carregando consigo o profundo afeto e desejo persistente de Ariana.
Isso é incrível, ele respirou, observando enquanto suas próprias emoções criavam padrões de luz azul profundo que se entrelaçavam com o brilho dourado dela. É por isso que o conselho queria que levássemos mais tempo. Em parte, os lábios de Ariana curvaram-se em um sorriso travesso. Provavelmente queriam garantir que entendêssemos a magnitude da conexão antes que fosse formada. Mas eu estudei você por tanto tempo, James. Eu já sabia. Ele a puxou para perto, maravilhado, com o quão natural era segurá-la, sentir sua energia harmonizando-se com a dele. Sem arrependimento. Apenas que não fizemos isso antes, ela disse contra seus lábios. Um suave sino ressoou pela câmara, sinalizando a aproximação do Alto Conselho. Ariana deu um passo para trás, embora suas energias permanecessem entrelaçadas, criando belos padrões no espaço entre eles. Pronto para enfrentá-los? James perguntou, endireitando os ombros. Juntos? Ela respondeu. Segurando sua mão, o contato enviou faíscas de luz dançando através de seus dedos conjuntos. As enormes portas de cristal se abriram para revelar o alto chanceler e vários membros do conselho. Suas expressões mudaram de desaprovação severa para espanto ao testemunharem os complexos padrões de energia preenchendo a câmara. Pela primeira luz, a câmara nunca respondeu dessa maneira antes. Um dos membros mais velhos do conselho deu um passo à frente. Seus olhos antigos arregalados de admiração. As lendas falam de tal conexão, quando duas almas estão perfeitamente combinadas em todas as dimensões do ser. Mas testemunhar isso de fato, Sua Alteza, outro membro do conselho dirigiu-se a Ariana. Você entende o que isso significa? O período tradicional de espera. As cerimônias formais não são mais necessárias, Ariana concluiu. Sua voz firme apesar do brilho suave emanando de sua pele. As câmaras reconheceram nossa união. Mesmo você não pode negar o que está vendo. James sentiu uma onda de orgulho através de sua conexão, junto com algo mais profundo, mais profundo. O amor que ele sentia por ela não era mais apenas emocional. Estava escrito em luz através do próprio tecido do espaço ao redor deles. Comandante Sterling, disse o chanceler formalmente, parece que devemos a você um pedido de desculpas. Temíamos que um humano não fosse capaz de alcançar verdadeira ressonância com um dos nossos. Claramente estávamos errados. Talvez James respondeu diplomaticamente. Seja exatamente por isso que nossos povos precisam se unir. Há tanto que podemos aprender uns com os outros. A câmara pulsou em concordância. Suas energias combinadas criando padrões que parecem contar a história do futuro de suas duas espécies juntas. Há mais uma questão, disse o chanceler, seu tom ficando sério. A compatibilidade física que vocês demonstraram abre possibilidades que não considerávamos viáveis. O aperto de Ariana na mão de James se intensificou, enviando ondas de luz prateada entre eles. Você quer dizer, crianças? De fato, o membro mais velho do conselho avançou, seus olhos antigos estudando a interação das energias ao redor deles. Nossos cientistas acreditavam que a genética humana e lumeriana seria incompatível. Mas este nível de ressonância sugere o contrário. James sentiu um tremor de excitação através de seu vínculo, acompanhado pela mistura de esperança e nervosismo de Ariana. A câmara respondeu às suas emoções, criando padrões giratórios que pareciam quase como hélices de DNA. A força de um humano, o chanceler ponderou, combinada com a manipulação de energia lumeriana. Tal descendência poderia unir nossos mundos de maneiras que nunca imaginamos.
Se é que é possível, James disse cuidadosamente, sentindo a crescente antecipação de Ariana. Oh, é possível. O membro mais velho do conselho sorriu sabiamente. Suas energias já começaram o processo de adaptação. As câmaras não mentem, comandante. A mão livre de Ariana deslizou para seu abdômen, onde o mais leve brilho de energia combinada azul e dourada pulsava. Você quer dizer ainda não? O ancião a tranquilizou. Mas o potencial está lá. Seus corpos estão se harmonizando em todos os níveis, preparando-se para a possibilidade. As revelações enviaram ondas de emoção através de seu vínculo. James puxou Ariana para mais perto, maravilhando-se com como seus futuros compartilhados pareciam estar se escrevendo em luz ao redor deles. A cerimônia pública deve ser realizada em breve, declarou o chanceler, antes que os padrões de ressonância se tornem visíveis para todos. Embora belos, eles podem ser distrativos durante funções formais. James riu, observando enquanto faíscas de luz dançavam entre ele e Ariana a cada toque. Você quer dizer que isso não é exatamente sutil? Considere um efeito colateral. Uma compatibilidade perfeita. Ariana disse, seus olhos cintilando, embora devêssemos provavelmente aprender a controlá-lo antes da recepção diplomática desta noite. Os membros do conselho se retiraram, deixando-os sozinhos na câmara mais uma vez. Quando as portas se fecharam, Ariana se virou para encarar James completamente. Você está sobrecarregado? Ela perguntou suavemente. Tudo isso está acontecendo muito rápido, mesmo para os padrões humanos. James traçou a curva de sua bochecha, observando enquanto seu toque deixava trilhas de luz em sua pele. Passei minha carreira acreditando na possibilidade de verdadeira harmonia entre nossos povos. Encontrá-la pessoalmente com você parece certo. Suas energias se misturaram, criando um casulo de luz ao redor deles enquanto compartilhavam outro beijo. Quando finalmente se separaram, os olhos de Ariana brilhavam com amor e travessura. Devemos praticar o controle dessas exibições de energia, ela sugeriu, seus dedos brincando com a cor de sua roupa formal. A menos que você queira anunciar nossa intimidade para todo o corpo diplomático, através de shows de luz interpretativos. O grande salão de recepção do Palácio Celestial brilhava como uma enorme geoda. Suas paredes cristalinas refletindo as energias combinadas de centenas de dignitários. James ajustou seu uniforme diplomático formal, agora adornado com cristais de luz lumeriana tradicionais que pulsavam em sincronia com seu batimento cardíaco. Ao seu lado, Ariana estava resplandecente em um vestido que parecia tecido de puro brilho estelar. Lembre-se, ela disse, seus dedos entrelaçados com os dele. Concentre-se em controlar a ressonância. Não queremos criar outro show de luz como esta manhã. James sorriu com a lembrança. Sua tentativa de praticar o controle levou ao resultado oposto, deixando seus aposentos privados iluminados por horas depois. Acho que estou melhorando nisso. Veremos. Acho que estou melhorando nisso. Veremos. Todo o corpo diplomático está aqui, incluindo alguns que podem não ser tão favoráveis à nossa união quanto afirmam. Marcos, mantendo sua distância protetora habitual, captou o olhar de James e deu um aceno sutil em direção a um grupo de nobres lumerianos. Suas decorações cristalinas pulsavam com agitação mal disfarçada. A Casa da Luz da Manhã, Ariana explicou em voz baixa. Sempre acreditaram em manter linhagens puras, o que eles defendem. Antes que James pudesse responder, o alto chanceler se aproximou,
seus olhos antigos cintilando com diversão mal disfarçada. Comandante Sterling, Princesa Ariane. Sua presença é solicitada na Câmara da Sabedoria Ancestral. Parece que sua ressonância única desencadeou algo sem precedentes. Eles seguiram o chanceler através de uma série de corredores cada vez mais ornamentados, finalmente entrando em uma vasta câmara circular, cujas paredes estavam cobertas pelo que parecia ser luz viva. James ofegou enquanto os padrões começavam a se mover, formando imagens que ele de alguma forma reconhecia, apesar de nunca tê-las visto antes. Estas são as memórias genéticas de ambos os nossos povos. Ariana respirou, seu aperto na mão dele se intensificando. Mas como um membro mais velho do conselho que havia falado com eles, antes avançou das sombras. Sua assinatura de energia combinada desbloqueou arquivos que nem sabíamos que existiam. Parece que humanos e lumerianos compartilham mais do que apenas biologia compatível. Nossos povos se encontraram antes, há milhares de anos. As paredes brilharam com cenas antigas, humanos e lumerianos trabalhando juntos, compartilhando conhecimento, até mesmo amando. James assistiu maravilhado enquanto a história do passado compartilhado de seus povos se desenrolava diante deles. Isso muda tudo, declarou o chanceler. A profecia da união nascida das estrelas não era apenas alegoria, era a história se repetindo. Ariana se virou para James, seus olhos arregalados de admiração. Você entende o que isso significa? Nosso casamento não é apenas sobre política atual, é o cumprimento de um destino antigo. A resposta das câmaras à presença deles se intensificou. Os padrões de luz girando mais intensamente. James puxou Ariana para mais perto, sentindo suas energias começarem a se fundir mais uma vez. Talvez devêssemos continuar esta discussão na recepção. O chanceler sugeriu apressadamente, notando a crescente luminescência ao redor do casal. Embora eu deva admitir, sua conexão fornece evidências bastante convincentes para os relatos antigos. De volta ao salão de recepção, sua entrada causou uma agitação notável. Os padrões de luz ao redor deles haviam mudado, tornando-se mais complexos e entrelaçados. Mesmo aqueles que se opuseram à sua união não podiam negar a evidência visível de sua compatibilidade. Comandante, uma voz chamou. Lorde Tecelão do Amanhecer da Casa da Luz da Manhã se aproximou. Suas vestes tradicionais crepitando com energia mal contida. Talvez você queira explicar como um humano conseguiu alcançar tal ressonância íntima com nossa princesa. James sentiu Ariana tensa ao seu lado, mas sua voz permaneceu firme. As câmaras confirmaram nossa compatibilidade, Lorde Tecelão do Amanhecer. Ou você questiona a sabedoria de nossas tradições mais sagradas? As tradições podem ser corrompidas. Outro nobre interveio, como sabemos que isso não é algum truque humano? Alguma tecnologia projetada para imitar a verdadeira ressonância. A acusação pairou no ar como um desafio. James deu um passo à frente, seu treinamento militar evidente em sua postura. Gostaria de testar essa teoria, meu senhor. As câmaras não mentem, como bem sabe. A tensão na sala aumentou até que os próprios cristais pareciam vibrar com ela. Então, inesperadamente, Ariana riu. O som era como sinos de prata. E onde ele soou, os padrões de luz ao redor deles explodiram em novas configurações espetaculares. Meus senhores, ela disse, sua voz ecoando pelo salão. Vocês falam de corrupção enquanto estão na presença de provas. Olhem ao redor. As próprias paredes de nosso palácio sagrado respondem à nossa união. E agora, graças ao que descobrimos na Câmara Ancestral, sabemos por quê.
A notícia de sua descoberta se espalhou rapidamente pela reunião como fogo, acompanhada por suspiros e exclamações de descrença. James observou enquanto o cenário político mudava diante de seus olhos. A oposição se transformando em curiosidade. Ainda haverá aqueles que resistem, Ariana disse, inclinando-se perto. Mas eles não podem negar o que está bem na frente deles. James se virou para encará-la completamente, não tentando mais suprimir sua conexão. A luz ao redor deles floresceu como uma estrela recém-nascida, atraindo todos os olhares no salão. Então vamos dar a eles algo impossível de negar, ele disse, puxando-a para um beijo que enviou cascatas de luz ondulando por todo o palácio. A energia de suas conexões aumentou, descontrolada e magnífica. Onde seus lábios se encontraram, faíscas de ouro e prata dançaram pelo ar. Os antigos cristais do palácio cantaram em harmonia com sua ressonância, criando uma exibição que não era vista há milênios. Quando finalmente se separaram, o salão estava em silêncio de admiração. Até mesmo Lord Tecelão do Amanhecer parecia sem palavras. Suas próprias decorações cristalinas pulsando em resposta inconsciente à exibição deles. Bem, Marcos comentou, secamente de perto, eu diria que isso resolve a questão da autenticidade. O resto da noite passou em um borrão de conversas diplomáticas e cerimônias tradicionais, mas James mal percebeu qualquer uma delas. Sua atenção estava completamente focada em Ariana, na maneira como suas energias continuavam a dançar e se fundir, criando padrões cada vez mais complexos no espaço ao redor deles. Mais tarde, na privacidade de seus aposentos, Ariana traçou a linha de seu maxilar com dedos brilhantes. Você percebe que provavelmente escandalizamos metade da corte. Apenas metade. James a puxou para mais perto, observando enquanto sua luz combinada pintava padrões em sua pele. Devo estar perdendo meu toque? Ela riu, o som enviando ondas através de seu campo de energia. Os textos antigos falam de casais cuja ressonância era tão forte que podiam se comunicar sem palavras, compartilhar sonhos. Até mesmo ela hesitou. Um rubor prateado colorindo suas bochechas. Até mesmo o que ele incentivou. Embora o pulso de desejo através de sua conexão lhe desse uma boa ideia, criar vida através de pura energia, ela terminou. Suas mãos deslizando sob sua roupa formal. Embora eu ache que prefiro o método tradicional. Sua paixão se acendeu mais uma vez, mais forte agora que não tentavam mais contê-la. Os cristais das câmaras cantaram, com sua alegria, seu amor, seu desejo, criando uma sinfonia de luz e energia que celebrava sua união de maneiras tanto antigas quanto novas. Enquanto estavam deitados juntos depois, observando os padrões de luz girarem ao redor deles, James sentiu uma mudança sutil em sua conexão. Algo novo havia despertado. Uma pequena faísca de energia combinada que pulsava com seu próprio ritmo. Ariana também sentiu. Sua mão deslizando para o abdômen. Acho que acabamos de criar algo impossível, ele completou, cobrindo a mão dela com a sua. Onde se tocavam, a faísca crescia mais forte, mais definida. Não impossível, ela corrigiu, seus olhos brilhando de alegria, apenas sem precedentes, como tudo mais sobre nós. Os cristais da câmara pulsavam em concordância, sua luz formando padrões que se pareciam notavelmente com hélices de DNA entrelaçadas com fios de pura energia. Seu filho seria o primeiro de seu tipo, uma mistura perfeita de força humana e manipulação de energia lumeriana. Eu te amo, James disse, puxando-a para perto. Ambos vocês.
A resposta de Ariana veio não em palavras, mas em uma onda de emoção, através de seu vínculo, acompanhada por uma exibição de luz tão bonita que trouxe lágrimas aos seus olhos. Seu futuro se estendia diante deles, brilhante com possibilidade e promessa. A faísca de nova vida entre eles pulsava mais forte, já começando a criar seus próprios padrões únicos no campo de energia ao redor deles. Eles haviam feito mais do que unir duas pessoas, ou até mesmo dois povos. Eles haviam criado algo inteiramente novo. Uma ponte entre mundos que mudaria tudo. A câmara da profecia antiga pulsava com um brilho sem precedentes à medida que a gravidez de Ariana progredia. Sua barriga crescente emanava ondas de energia humana e lumeriana combinadas, criando padrões nunca antes vistos nas paredes cristalinas do Palácio Celestial. James observava maravilhado enquanto o brilho natural de sua esposa se intensificava. Seu cabelo branco agora contendo faixas de luz estelar viva. O filho ficava mais forte a cada dia. A anciã sábia comentou. Seus olhos... Sábia comentou, seus olhos antigos... As profecias falam de um ser que uniria mundos, mas nenhum de nós realmente entendeu o que isso significava até agora. Ariana alcançou a mão de James, seus dedos se entrelaçando como haviam feito inúmeras vezes antes. Onde suas peles se encontravam, faíscas de ouro e prata dançavam, agora acompanhadas por novos fios de azul iridescente. A assinatura de energia única de seu filho. Conte-me novamente sobre a profecia. James pediu. Sua mão livre repousando protetoramente sobre a barriga arredondada de... A anciã sábia gesticulou, e as paredes da câmara ganharam vida com símbolos antigos. Quando as estrelas se alinharem e as almas se combinarem, uma criança de dois reinos nascerá. Em suas veias fluirá a força da terra e a luz de Lumeria, e sua vinda anunciará uma nova era de unidade. Mas isso não é tudo. Ariana incentivou, sua pele brilhando de excitação. Mostre a ele o resto, o padrão mudou, revelando cenas que fizeram a respiração de James parar. Imagens do futuro de seu filho se desenrolavam nas paredes de cristal. Um jovem com os traços fortes de seu pai e a pele luminosa de sua mãe, manejando tanto a determinação humana quanto a manipulação de energia lumeriana com habilidades sem precedentes. As profecias já estão se cumprindo, a anciã continuou. Sua união desencadeou mudanças que ninguém poderia ter previsto. Veja, a câmara mostrou-lhe cenas de ambos os seus mundos. Humanos e lumerianos trabalhando juntos, compartilhando conhecimento, formando laços. A Casa da Luz da Manhã, antes sua oposição mais forte, havia se tornado seus apoiadores mais fervorosos após testemunhar os efeitos milagrosos de suas energias combinadas na tecnologia lumeriana. É lindo, Ariana disse, inclinando-se no abraço de James. Mas também um pouco avassalador. Nosso filho carregará tais expectativas. Ele terá a nós para guiá-lo, James assegurou, sentindo a energia de seu filho pulsar em resposta à sua voz. E ele terá a força de ambos os nossos povos. Mais tarde naquela noite, em seus aposentos privados, o brilho da gravidez de Ariana criou uma exibição hipnotizante nas paredes de cristal. James não conseguia tirar os olhos dela enquanto ela se movia por seus aposentos. Seu vestido branco fluindo ao seu redor, como luz líquida da lua. Você está olhando de novo. Ela provocou, seus olhos azuis cintilando de travessura. Você pode me culpar. Ele atravessou o quarto para puxá-la em seus braços, cuidadoso com sua barriga. Você está literalmente brilhando com nosso filho.
Seus lábios se encontraram em um beijo que enviou cascatas de luz ondulando pela câmara. A gravidez apenas havia intensificado sua conexão de energia, tornando cada toque, cada carícia, mais intensa do que nunca. A energia da criança se juntou a deles, criando uma sinfonia de luz em luz em hours. E amor que os deixou sem fôlego. Os médicos dizem que ele virá em breve, Ariana disse contra seus lábios. Você está pronto para ser pai, tão pronto quanto estava para ser marido. James respondeu com um sorriso. O que é dizer aterrorizado, mas animado. Suas risadas se fundiram com a exibição de luz ao redor deles, criando padrões de pura alegria. A gravidez os havia aproximado ainda mais, seu vínculo se aprofundando de maneiras que nenhum dos dois havia imaginado possível. Cada momento juntos parecia um milagre, seu amor crescendo mais forte à medida que seu filho crescia dentro dela. Assim, as próximas semanas passaram em um borrão de preparação e antecipação. Todo o palácio parecia prender a respiração, esperando pela chegada da criança profetizada. James dividia seu tempo entre deveres diplomáticos e cuidar de Ariana, cuja energia agora preenchia salas inteiras com luzes em turbilhão. Quando finalmente chegou a hora, não foi nada como nenhum dos dois esperava. A câmara de parto, preparada com equipamentos médicos humanos e cristais de energia lumeriana, tornou-se um nexo de puro poder. O trabalho de parto de Ariana criou ondas de luz que ondulavam por todo o palácio. E a presença de James atuava como uma âncora, sua força humana ajudando a aterrar e direcionar a energia avassaladora. Quase lá, a equipe médica encorajou, enquanto outra contração atingiu. Upi! As energias estão se alinhando perfeitamente. James segurou a mão de Ariana. Seu poder combinado, criando um casulo protetor ao redor deles. Sua pele brilhava como uma supernova. A energia de seu filho se juntando a deles em um último surto de criação. Com um grito que enviou ondas de choque de luz através das paredes de cristal, seu filho entrou no mundo. No momento em que ele respirou pela primeira vez, cada cristal no palácio se iluminou em perfeita harmonia, reconhecendo a chegada de um ser verdadeiramente sem precedentes. Ele é perfeito, James respirou, olhando para seu filho. O menino tinha os traços fortes de seu pai e cabelo castanho claro, mas sua pele tinha uma luminescência sutil. E seus olhos, quando finalmente se abriram, eram de um incrível tom de azul que parecia conter galáxias. Lyrian, Ariana disse, tocando a bochecha de seu filho, onde suas peles se encontravam. Faíscas de luz dançavam entre eles. Seu nome é Lyrian. Lyrian. James repetiu, sentindo a correção disso. Portador da luz. O bebê gorgolejou, e pequenas faíscas de ouro. Ele já mostrava sinais de tanto força humana quanto manipulação de energia lumeriana. Sua própria existência provava que seus povos estavam destinados a se unir. A notícia do nascimento de Lyrian se espalhou rapidamente. E celebrações irromperam em ambos os mundos. As profecias haviam falado a verdade. Seu filho era de fato uma ponte entre os reinos. Prova viva de que o amor poderia transcender qualquer limite. Enquanto estavam deitados juntos mais tarde, observando seu filho dormir em um berço de pura luz, James maravilhou-se com o quão longe haviam chegado desde aquele primeiro encontro. Lembra quando você perguntou: "Você está realmente me aceitando como sua esposa?" Com tanta surpresa. Ariana riu suavemente, o som criando ondulações de luz ao redor deles. Como eu poderia esquecer? Embora eu ache que a verdadeira surpresa foi como tudo deu tão certo.
Perfeito. James levantou uma sobrancelha, pensando nos desafios políticos que enfrentaram, na oposição que superaram. Perfeito, ela confirmou, puxando-o para um beijo que enviou novas ondas de luz dançando por sua câmara. Porque nos levou aqui a este momento, ao nosso filho. Lyrian se mexeu em seu sono, sua pequena forma emanando pulsos de energia humana. Ele era seu milagre, sua ponte entre mundos, a personificação física de seu amor. As profecias falam das mudanças que ele trará, Ariana disse. Observando seu filho. Mas acho que sua maior conquista já está realizada. Ele provou que o amor não conhece limites, ela disse simplesmente. Que quando dois corações realmente ressoam, qualquer coisa é possível. James reuniu sua família perto, sentindo suas energias se fundirem e dançarem ao redor dele. As paredes de cristal de sua câmara refletiam sua alegria, seu amor, seu futuro, brilhante com promessa e possibilidade. E isso é apenas o começo, ele disse, observando enquanto os sonhos de seu filho criavam padrões de luz no ar acima de seu berço.